foi mais conveniente que a pessoa do Filho tomasse a natureza humana que outra pessoa divina. Assim disse São João Damasceno: no mistério da encarnação se manifestaram a sabedoria e o poder de Deus. A sabedoria porque encontrou o segredo de pagar de um modo convenientíssimo a dívida muito difícil. O poder porque ao vencido fez novamente o vencedor. E como o poder e a sabedoria se atribuem ao Filho, segundo o que está escrito em Coríntios 1:24, pregamos a Cristo, virtude de Deus e sabedoria de Deus. Segue-se que foi conveniente que se encarnasse a pessoa do Filho. Mostra-se que isso foi muito conveniente. Primeiro, por parte da união, porque se unem convenientemente as coisas que são semelhantes. E de modo se observa certa semelhança entre a pessoa do Filho, que é o Verbo de Deus, e todas as criaturas. Porque o verbo do artista, isto é, o seu conceito, é a semelhança exemplar de todas as suas obras. E o Verbo de Deus, que é o seu conceito eterno, é a semelhança exemplar de toda criatura. Portanto, assim como pela participação dessa semelhança foram criadas as criaturas em suas espécies próprias, ainda que mutáveis, do mesmo modo, pela união do Verbo à criatura, não participada, mas pessoal, foi conveniente reparar a criatura ordenada à perfeição eterna e imutável, porque o artista repara sua obra, se o deteriora pela mesma forma artística que concebeu ao criá-la. Também se prova a semelhança especial da união com a natureza humana, porque o Verbo é o conceito da eterna sabedoria da qual se deriva toda a sabedoria humana. Daí que o progresso do homem na sabedoria, que é a sua perfeição enquanto ser racional, se meça por sua participação no Verbo, como o discípulo se instruía na medida em que se recebia a palavra do Mestre. Por isso se lê no Eclesiástico 1:5. A fonte da sabedoria é o Verbo de Deus nos céus. Assim, pois foi conveniente para consumar a perfeição do homem que o Verbo de Deus se unisse pessoalmente à natureza humana. A segunda razão dessa conveniência pode se tornar do fim da união hipostática, que é a salvação do que fora predestinado à herança celestial, ao qual pertence unicamente aos filhos, segundo o que está escrito na Epístola aos Romanos 8:17. E se filhos, também herdeiros. Pelo que foi conveniente que, por aquele que é filho natural, Deus comunicasse aos homens uma imagem de sua filiação pela adoção divina, como diz o apóstolo, porque os que ele conheceu na sua presciência, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. A terceira razão, pode-se também tirar outra razão da conveniência por parte do pecado do primeiro homem, ao qual a encarnação vinha remediar. O primeiro homem pecou ao ambicionar a ciência, como o prova as palavras da serpente ao prometer ao homem a ciência do bem e do mal. Foi por isso conveniente que se fosse conduzido a Deus pelo Verbo da verdadeira sabedoria, o que dele se havia apartado pelo apetite desordenado da ciência.